Hoje você vai conhecer a história de um homem do campo que entrou numa loja de veículos com roupas simples, mochila surrada nas costas e um jeito tranquilo, quase despretensioso, e acabou sendo humilhado pelos vendedores da concessionária. Mas ele saiu dali deixando todos com o orgulho ferido, e uma lição valiosa que ninguém jamais esqueceria. Era uma manhã clara de verão no interior, o céu totalmente azul sem nuvens, e o sol brilhava forte, espalhando uma luz dourada sobre as estradas de terra e as plantações ao redor. O vidro da concessionária, grande e impecavelmente limpo, refletia essa claridade como um espelho ofuscante. Lá dentro, o ar-condicionado gelado fazia um contraste quase doloroso com o calor abafado que dominava lá fora. O ar parecia quase palpável, denso e quente, enquanto no interior do prédio o ambiente era fresco, silencioso e meticulosamente arrumado. Os vendedores, todos uniformizados com camisas brancas bem passadas, calças de tecido fino e sapatos lustrosos, estavam alinhados atrás dos balcões. Observavam cada cliente que entrava como se fossem predadores em caça, avaliando cada movimento, cada expressão, prontos para agarrar a melhor oportunidade de venda. Alguns cochichavam entre si, lançando olhares calculistas. Foi então que ele entrou. O som das botas pesadas no piso encerado, que rangia levemente sob o peso, fez com que alguns vendedores levantassem a cabeça, puxando o olhar para a porta. Era um homem alto, magro, de estatura forte, com a pele marcada pelo sol, ressecada e coberta de pequenas linhas que contavam histórias de trabalho duro. Suas mãos eram grandes e calejadas, com dedos grossos e unhas curtas, mãos que já tinham segurado ferramentas, arado, talvez até uma rédea. Ele vestia um jeans desbotado, cheio de manchas de barro seco, uma camisa de algodão amassada, de cor neutra, e um chapéu de palha torto, com a aba um pouco amassada e desbotada pelo uso e pelo sol. Nas costas, carregava uma mochila velha, surrada, com remendos costurados à mão. Um leve cheiro de terra seca e capim queimado parecia segui-lo como uma sombra, misturando-se ao aroma do couro gasto das botas. Ele parou no centro do salão, tirou calmamente o chapéu com um gesto respeitoso e disse com voz firme, porém calma: "Bom dia, senhores." O tom era simples, sem pressa ou arrogância, mas cheio de uma dignidade que parecia vir direto da raiz da terra. "Vim ver umas caminhonetes", completou, olhando nos olhos dos vendedores. Miguel, o vendedor mais experiente e também o mais arrogante, levantou os olhos por cima da tela do computador, observando o homem com um misto de surpresa e desdém. Ele era um sujeito que gostava de tudo no seu lugar. Pessoas bem vestidas, clientes que chegavam em carros chamativos, dinheiro no bolso e contas na ponta da língua. Um homem do campo com aquela aparência era, para ele, algo estranho, quase um intruso. "Ah, claro, Sr. Miguel, não é?" Disse como se tivesse adivinhado o nome pelo ar do lugar, com um sorriso disfarçado, meio zombeteiro. "Pois, não?" respondeu Miguel sem esconder a ironia. "Já viu os modelos na internet ou veio só dar uma olhada?" O homem não se intimidou. "Quero ver 7 iguais. Picape forte de carga. Se tiver preta, melhor." Miguel arqueou a sobrancelha, claramente surpreso. 7 caminhonetes? O homem falava sério? 7? Repetiu, desacreditado, quase rindo por dentro. 7. Se gostar, pago à vista. O clima na sala mudou, ficou pesado, tenso. Os outros vendedores cochicharam, trocando olhares e risadinhas abafadas. Um deles comentou baixinho: "Vai montar. Um exército, hein?" Miguel nem deu atenção, fingindo mexer nos papéis, mas a tensão no ar era palpável. Todos estavam desconfortáveis, pois aquela simplicidade e aquela certeza na fala daquele homem desafiavam suas expectativas e os seus preconceitos. Eles tinham subestimado aquele homem do campo sem saber que ali, naquele momento, estavam diante de uma força silenciosa, capaz de virar o jogo e deixar o orgulho de muitos no chão.
Um dos vendedores mais jovens da loja, Lucas, se aproximou com um sorriso tímido, tentando quebrar a tensão que pairava no ar. Seus olhos brilhavam de empolgação, mas também de um certo nervosismo ao enfrentar aquele homem que parecia não se encaixar no padrão dos clientes habituais. Senhor Miguel, aceita um café? Ofereceu Lucas, tentando soar cordial e prestativo. Posso mostrar os modelos com o motor reforçado, câmbio reduzido para a terra. São perfeitos para quem precisa enfrentar estrada de chão. O homem do campo ergueu o olhar, fitando Lucas com uma expressão firme e decidida. Sua voz soou clara e direta, sem vestígios de arrogância, mas cheia de um respeito que ele esperava em troca. Só atendo quem fala com respeito, disse ele, olhando nos olhos do rapaz como se fosse um teste de caráter. Lucas não se deixou abalar. Com calma, quase como se estivesse reconhecendo uma verdade fundamental naquele comando, ele convidou o homem para sentar numa das cadeiras de espera, perto do balcão. Enquanto isso, alguns vendedores nos arredores davam risadas baixas e trocavam olhares de descrédito, achando graça da cena. Para eles, aquele homem parecia um peixe fora d'água, alguém que jamais poderia concretizar uma compra grande naquela loja. Mas o homem não parecia nem um pouco intimidado. Tirou do bolso uma armação de óculos simples, limpou as lentes com a ponta da camisa e colocou-os no rosto. Em seguida, abriu uma pasta amarelada, meio desgastada nas bordas, onde guardava papéis e anotações feitas à mão. Começou a falar, com uma calma impressionante, explicando com detalhes técnicos que só quem já enfrentou o difícil terreno do campo poderia conhecer. Falou sobre a importância do motor reforçado para subir ladeiras íngremes, do câmbio reduzido que permite tração em solos escorregadios, da suspensão reforçada para aguentar o peso da carga e dos buracos que pareciam verdadeiros abismos nas estradas de terra. Lucas ficou surpreso. Era claro que aquele homem sabia mais de estrada de chão do que muitos ali sabiam sequer de asfalto. O conhecimento técnico do homem fazia com que a sala fosse tomada por um silêncio respeitoso, e até as risadas baixas dos vendedores foram se dissipando. Miguel, sentindo sua autoridade ameaçada, tentou interromper com um sorriso falso e uma postura mais rígida. Senhor Miguel, aqui na concessionária trabalhamos só com pedidos reais, disse jogando uma última cartada. 7 caminhonetes à vista. Tem comprovante de renda? Extrato bancário? O homem não se intimidou. Calmamente, tirou da carteira um documento bancário. Abriu o documento mostrando um saldo alto, legítimo e incontestável. Era dinheiro de verdade, fruto de muito trabalho e de anos de economia. O riso sumiu da boca de Miguel e dos outros vendedores, como se uma nuvem pesada tivesse passado por cima da sala. Agora é tarde, disse Miguel, tentando se afastar com um ar derrotado, como se aquela batalha já estivesse perdida. Mas o gerente da loja, que até então observava em silêncio, interrompeu com voz firme. Vou atender esse pedido. Lucas, você acompanha. Miguel encarou o homem com uma mistura de surpresa e respeito contido, enquanto Lucas fazia um gesto afirmativo, pronto para aprender mais. O homem, agora com um tom mais sereno, explicou para Lucas e para Miguel que aquelas 7 caminhonetes não eram um capricho ou uma extravagância. Era um gesto de gratidão, uma forma de retribuir a quem esteve com ele nos momentos difíceis da vida. Para cada um dos amigos que dividiram estrada, barro e fome, mesmo quando só tinham uma picape velha e quase quebrada para se virar. Cada caminhonete seria para um companheiro que, assim como ele, batalhava diariamente para fazer o que era certo, enfrentando o sol forte, as noites frias e as tempestades do campo. Ali, naquela sala luxuosa de concessionária, o homem simples mostrou que o valor verdadeiro não está no que se veste ou no jeito que se fala, mas na força do caráter, na coragem de sonhar e na honra de reconhecer quem esteve ao seu lado. No sábado, Lucas decidiu seguir Miguel até um lugar onde o asfalto dava lugar à poeira e ao silêncio pesado do interior.
A estrada do quilombo. O celular logo deixou de pegar, e o mundo digital pareceu se apagar ali, trocado pelo barulho seco dos pneus na terra, o canto distante dos pássaros e o vento carregando o cheiro da mata e da terra molhada. O sol da manhã já começava a esquentar, quando chegaram a um portão rústico de madeira, pendurado por grossas correntes e decorado com uma ferradura antiga, enferrujada pelo tempo. Atrás daquele portão, uma fileira impecável de caminhonetes pretas, todas alinhadas como soldados prontos para a batalha, reluziam sob o sol, cada uma como um símbolo de esperança e luta. Miguel estava encostado na primeira caminhonete com o rosto marcado pela surpresa e um sorriso que misturava orgulho e emoção. "Pensei que não viria, rapaz", disse ele, com um tom suave, quase como se aquela estrada e aquelas entregas tivessem um significado maior do que qualquer venda. Na concessionária. Lucas desceu do carro, o coração batendo acelerado, sentindo o peso do momento. Ali, no meio daquele pedaço esquecido do mundo, ele acompanharia as entregas que transformariam vidas. Cada parada era uma porta simples, algumas de madeira, outras de alvenaria sem acabamento, mas todas cheias de história. Ao som dos passos, na terra batida, saíam famílias que os recebiam com olhos brilhando, não por riqueza, mas pela esperança renascida. Abraços calorosos eram trocados, mãos calejadas apertavam as dos visitantes, e lágrimas surgiam sem aviso, escorrendo por rostos marcados pela luta, pela fome superada, pelo suor derramado em plantações, por noites mal dormidas sob o céu estrelado. Em cada casa, histórias de vida eram compartilhadas em poucas palavras. A dor da seca que castigava, o irmão que partiu cedo, a alegria das colheitas boas, a força da união que nunca deixou ninguém para trás. Aquelas caminhonetes não eram apenas veículos, eram símbolos de um presente que parecia impossível, um sonho que se materializava ali, diante dos olhos cansados, mas firmes, daqueles homens e mulheres do campo. 7 famílias receberam suas caminhonetes novinhas, brilhando sob a luz do sol, sem aviso prévio, apenas com o convite da gratidão que pulava no ar como um fogo invisível. Na última entrega, Miguel escolheu uma para si, não por vaidade, nem para ostentar, mas para carregar consigo uma lembrança eterna, a de que a verdadeira força está em quem nunca abandona seus companheiros na estrada da vida, seja ela de asfalto, de terra ou de pedras. Na segunda-feira seguinte, um vídeo simples gravado por Lucas durante as entregas viralizou nas redes sociais. O impacto foi imediato. Na concessionária, o ambiente mudou. Os risos sarcásticos desapareceram, dando lugar a um silêncio respeitoso, carregado de admiração. Miguel, antes arrogante e cético, reuniu os vendedores para um discurso simples, mas carregado de verdade. "Nem todo homem de chapéu velho é burro", disse com a voz firme, os olhos brilhando. "Nem todo carro novo anda mais longe do que quem tem gratidão no peito." Antes de sair, ele olhou para Lucas, com um sorriso sincero e um convite na voz. "Se quiser sair da cidade e rodar estrada de chão, me procura. Quem trata os outros, com respeito sempre tem carona garantida." E assim, Miguel e suas caminhonetes ensinaram que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na gratidão, na humildade e no respeito. Lições que nem o tempo, nem o asfalto jamais apagariam.